Beleza, pessoal. Então sejam bem-vindos aí ao nosso curso de Física 5. Nessa aula inicial nós vamos ver aí as noções relativas a cargas elétricas. Bom, aqui eu vou substituir pelo plano de aula definitivo depois. Bom, então vou apresentar aí meus objetivos. Eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de destacar a importância da energia elétrica, apontar algumas etapas na evolução aí do conceito de eletricidade, identificar elementos do modelo atômico planetário, explicar como se concluiu a existência da carga elementar, aplicar os conceitos relacionados à carga elétrica para fazer então algumas previsões sobre fenômenos elétricos. Beleza, pessoal. Como eu faço então nas minhas aulas costumeiramente, eu gosto de tratar um pouquinho da importância daquilo que a gente está estudando, por que se estuda isso. Então vamos falar um pouquinho da importância da eletricidade. Então eu gostaria de falar inicialmente que a energia elétrica ela é essencial hoje em nossa vida, né? Então eu resolvi mostrar aí a imagem de uma subestação de energia elétrica de alta tensão, como é aquela que nós temos na entrada da nossa cidade, responsável aí pela distribuição da energia gerada nas usinas e que vai ser disponibilizada nas residências e para uso industrial, entre outros, né? Então dependemos muito disso hoje em dia. A gente pode não fazer ideia, mas fica muito evidente essa dependência quando, por exemplo, ocorrem problemas com a transmissão de energia elétrica. Eu separei algumas imagens de reportagens de TV que mostraram aí os problemas decorrentes de um blackout que ocorreu nos Estados Unidos em 2003. Então, por exemplo, né, o sistema de trens foi interrompido e as pessoas tiveram que retornar às suas residências a pé ou por outros meios, né? Várias delas ficaram presas em elevadores, aquelas que já estavam nos metrôs também ficaram presas lá, então foram diversos transtornos aí na vida dessas pessoas. Aí tem uma outra imagem, né, que ilustra a cidade de Nova York completamente às escuras em decorrência desse blackout. Então vejam como há um grande transtorno, né, na vida das pessoas quando a energia elétrica, por exemplo, é interrompida. Mas a gente pode ir além e pode dizer que não é só na nossa vida que há alguma dependência, importância da energia elétrica. A gente pode afirmar que quase toda a vida na Terra depende de alguma forma de energia elétrica, a energia eletromagnética que é emanada do Sol. Então, toda essa vida que se desenvolveu, inclusive, por exemplo, as garças do Pantanal, todas as formas de vida dependem de alguma forma, né? Quase todas as formas de vida dependem dessa forma de energia que é emanada do Sol, que tem tudo a ver com eletricidade. Eu digo quase todas porque existem algumas formas de vida que são capazes de se nutrir, né, de energia disponibilizada por fendas vulcânicas em águas profundas. Então, como lá não chega essa radiação eletromagnética emitida pelo Sol, a gente pode afirmar com alguma segurança que essa não é a fonte primária de energia para esses seres. Mas para os demais, se pode ter certeza de que é. Então, a vida na Terra se desenvolveu graças à energia eletromagnética emanada pelo Sol. Vocês podem visualizar aí um fenômeno chamado de protuberância solar, que ilustra, né, que nos permite ver, de certa forma, essa energia que está sendo emitida aí pelo Sol. Esse efeito, inclusive, é importante porque produz, aliás, influencia, né, atrapalha, de certa forma, a transmissão de informações na telecomunicação. Então veja, está aí outro evento, né, que mostra realmente a importância da eletricidade hoje, né?
Mesmo quando a gente trata da nossa fisiologia, os impulsos nervosos estão estreitamente relacionados com a eletricidade. Eles são, por exemplo, responsáveis por transmissão e processamento de informação no nosso cérebro. Então, praticamente tudo que sentimos acaba se convertendo nas chamadas sinapses que vão ocorrer entre os neurônios, que nada mais são que impulsos elétricos dentre eles, né? Então, até na nossa fisiologia, a eletricidade é importante. Hoje é inclusive uma busca incessante por novas fontes de energia renováveis, né? Não tenham aí uma dependência ou não sejam derivadas aí de combustíveis fósseis, para minimizar os impactos de aquecimento global que nós já começamos a sentir. E elas são basicamente, aliás, uma grande parte delas, né, basicamente, conversão de uma outra forma de energia em energia elétrica. Aqui, por exemplo, vocês têm uma imagem de uma usina eólica que está fazendo a conversão de uma forma de energia chamada de energia cinética ou mecânica, né, em energia elétrica. Aqui também se converte uma grande quantidade de energia mecânica que é proveniente aí desse escoamento da água de uma represa ao longo dessas turbinas, né, em também energia elétrica. Essa é a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, que temos na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, né? Também pode-se, por exemplo, fazer a conversão de uma energia chamada de energia térmica em energia elétrica, que ocorre nessas usinas termoelétricas. Aí vocês estão vendo a imagem de uma usina termoelétrica em Juiz de Fora, Minas Gerais. E também se pode fazer aí a conversão de uma energia chamada de energia nuclear em energia elétrica, né? Eu acho que vale a pena de fazer aí o registro de que essas usinas, elas não são, digamos assim, a gente tem a impressão que a energia proveniente aí da fissão e da fusão dos núcleos atômicos, ela é aproveitada sei lá, de uma forma meio mágica aí, o que pode ser induzida por filmes de Hollywood como, por exemplo, Iron Man, mas eu posso garantir para vocês que depois da fissão e da fusão atômica, aliás, vamos concentrar, melhor dizendo, na fissão. Depois que ocorre essa fissão dos átomos, essa energia ela vai aquecer a água. Então essa usina aqui ela é de certa forma similar a uma usina termoelétrica, tá? Ela é de uma certa etapa em diante igualzinha a essa usina aqui. Então, acho que isso ajuda a derrubar o mito dessa energia que a gente chama de energia nuclear, né? Mas, de novo, essa aí é somente uma forma de conversão de energia em energia elétrica que nós iremos, então, depois utilizar em nossas indústrias, transporte e nossa vida. Então, acho que com isso eu quis dar uma breve demonstração da importância que a eletricidade tem hoje na nossa vida, né? Você mesmo pode encontrar alguns desses exemplos. Veja que eu nem cheguei a citar aí da importância que a eletricidade tem, por exemplo, para a informática e da importância que a informática tem em nossas vidas, como ela revolucionou nossas vidas, né? Então isso nos ajuda a entender a importância da eletricidade hoje. Ok, pessoal, então a gente vai ver nessa sessão um breve histórico da eletricidade, que é para que você tenha uma noção de que os conceitos científicos são construídos ao longo do tempo a partir de observações experimentais e concepções que são a princípio simplistas, mas que vão evoluindo e se tornando mais e mais complexas e sofisticadas mediante os esforços diligentes de diversos pesquisadores. Bom, a gente vai começar falando que desde os primórdios das civilizações já se conheciam alguns fenômenos elétricos, como por exemplo no Egito Antigo, que já se sabia que peixes elétricos eram capazes de manifestar algumas dessas propriedades, né? Então existem aí alguns textos, alguns documentos históricos nos quais fica registrado que esses peixes eram capazes de produzir eletricidade. Então esses fenômenos já são conhecidos desde há muito tempo. Um dos primeiros, talvez o primeiro que
citei a notícia, né, a investigar a eletricidade foi Tales de Mileto, que percebeu que pedaços de âmbar, ao serem atritados com peles de animais, eram capazes de atrair outros materiais, como por exemplo penas de aves, né, e pedacinhos de palha. Então vocês estão vendo aí na tela alguns pedaços de âmbar, né, e foi em homenagem a essa experiência que se cunhou o termo elétron para uma das partículas fundamentais da eletricidade. Elétron é justamente a palavra grega para âmbar. Então, um dos primeiros registros históricos também, né, de pesquisa, né, sobre eletricidade foi relativa aí ao trabalho do Tales de Mileto. Tá aí uma imagem do Tales, né? Também na Grécia Antiga se conheciam alguns fenômenos magnéticos. Então reza a lenda que um pastor chamado Magnus percebeu que uma rocha negra era capaz de atrair alguns pedaços de ferro de suas sandálias. Essa rocha era chamada de magnetita, né? E isso ocorreu na ilha de Magnésios, que foi também homenageada aí com o termo para designar esse tipo de fenômeno. Então o magnetismo deriva do nome dessa ilha, Magnésios, né? Então tá aí um pedaço de magnetita. Os progressos foram muito lentos, né? Houve pouquíssima novidade até o século XVI, quando o médico William Gilbert, né, conseguiu mostrar que os fenômenos que ocorriam com âmbar tinham naturezas distintas dos fenômenos que ocorriam com a magnetita. Ele conseguiu provar então que por fricção diversos materiais conseguiam se atrair e se repelir. E ele também conseguiu mostrar que a bússola se orientava, né, de acordo com o magnetismo terrestre. No século seguinte, o físico francês Charles Dufay realizou avanços importantes, demonstrando a seguinte sequência de experimento. Quando ele atritou o vidro com a seda e aproximou esses pedaços de vidro assim atritados, eles se repeliam. Pois ele realizou o mesmo experimento com o âmbar, ele atritou o âmbar com a lã e também percebeu que ao se aproximar esses elementos, esses materiais, eles se repeliam também. Mas ele fez algo diferente. Ele aproximou âmbar e vidro previamente atritados e percebeu que ambos se atraíam. Então aí começou uma novidade. Ele percebeu que essas duas eletricidades, né, esses dois tipos de eletricidades eram distintos. O que a gente também pode concluir, né, vejam que tem que ser diferente, né, porque se fosse igual, o âmbar e o vidro deveriam se repelir, como ocorreu nos casos anteriores. Então, essas eletricidades eram diferentes. Ele chamou a eletricidade que estava presente no vidro de eletricidade vítrea e a eletricidade que estava presente no âmbar de eletricidade resinosa. Então vejam como já vai evoluindo aí o conceito, né, de eletricidade, já se consideram aí dois tipos de eletricidade. As coisas já vão começando a se sofisticar. No século seguinte, né, no século XVIII, Benjamin Franklin avançou ainda mais, considerando que essas eletricidades deveriam ser denominadas de positiva e negativa, a nomenclatura que usamos até hoje. E ele pensou nessas nomenclaturas porque ele percebeu que a matéria, né, é mais comumente observada na forma neutra, né, sem apresentar fenômenos elétricos. Então ele imaginou que essas cargas deveriam estar em iguais quantidades e aí uma cancelaria a outra. Daí o uso desses sinais positivos e negativos em estreita analogia com o que nós fazemos com números, né, inteiros, né? E o Benjamin Franklin também estabeleceu uma regrinha que utilizamos até hoje, né? Cargas de sinais contrários então se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Nesse mesmo século, Alessandro Volta. Por fim, nesse mesmo século, o físico italiano Alessandro Volta realizou uma atividade experimental bastante interessante. Reza a lenda que ele colocou uma placa de zinco sobre a língua e abaixo dela uma placa de cobre.
e sentiu um formigamento. Isso levou a montar, né, uma pilha voltaica, que é uma sequência dessas placas de zinco e cobre, uma sobre as outras, né? E aí quando ele conectou as duas extremidades usando um fio condutor, ele percebeu que saiu uma faísca aí do sistema, né? Então ele havia visto pela primeira vez, produzido pela primeira vez uma corrente elétrica, né? E isso ajudou ainda mais no avanço desses conhecimentos. Está aí uma imagem do Alessandro Volta e aqui uma imagem da pilha dele, né? Eu vou deixar aqui para vocês uma linha do tempo da evolução do eletromagnetismo, né? Que vocês, por favor, consultem aí. Ela está disponível nesse endereço e aí vocês vão ter uma sequência mais aprofundada aí desses eventos. Eu queria que com isso vocês tivessem uma noção de como os conceitos vão evoluindo a partir de noções bem simples, né? E como elas vão se sofisticando com as contribuições sucessivas dos cientistas. Então agora que a gente já teve essa introdução aí à evolução dos conceitos da eletricidade, nós vamos agora olhar com mais detalhes para as partículas fundamentais que compõem a matéria e relacioná-las com fenômenos de eletrização. Bom, essas interações elétricas, né, que estão relacionadas aí ao conceito de energia elétrica, são dirigidas, né, controladas por um tipo de força chamada de força elétrica. Essa força, ela é às vezes produzida por corpos que estão, como nós denominamos, eletrizados. E um corpo está eletrizado se existe uma diferença no número de elétrons e no número de prótons dessas partículas, desses átomos que constituem esse sistema, né? Como exemplo, vocês podem ver o processo de eletrização, aqui o processo de eletrização desse pedaço de âmbar, disponível nesse vídeo, né? No qual o autor atritou ele um pouquinho num pelo de gato e depois mostrou que ele é capaz de erguer alguns pelos aí desse animal. Então mostrando esse fenômeno de eletrização. Então agora a gente vai tentar entender que partículas e como que elas estariam dispostas, né, num átomo. Claro, uma visão bem ingênua, porque essa visão é hoje muito, mas muito sofisticada, a ponto dos principais físicos que trabalham na área, né, não terem uma noção completa, né, do que é o que nós chamamos de elétrons, entre outros conceitos importantes aí que nós vamos abordar. Beleza, gente. Então nós vamos falar aí sobre energia elétrica, e essa é uma forma de energia que está estreitamente ligada então com a força elétrica, e por sua vez é uma força que aparece em corpos eletrizados, que são aqueles nos quais há uma diferença entre o número de elétrons e o número de prótons. Então ou o número de prótons é maior ou é menor que o número de elétrons, e isso caracteriza o corpo como um corpo eletrizado, e ele vai sentir então a ação de uma força elétrica de um outro corpo eletrizado que tiver na vizinhança. Então, como exemplo disso, vocês podem visualizar um experimento no qual um pedaço de âmbar, né, é inicialmente não eletrizado, então incapaz de sentir esse tipo de interação elétrica, passa a ser eletrizado após ser tritado com um pelo de gato, e depois aí ele é capaz de atrair alguns pelos desse animal. Então, esse é um fenômeno que ilustra, né, uma interação elétrica a surgir após a eletrização de um corpo. Nesse caso, uma chamada eletrização por atrito, como a gente vai ver em aulas consequentes. Então, esse fenômeno também ocorre quando, por exemplo, se formam aí tempestades, né? E durante a formação dessas tempestades, há uma grande concentração de cargas, há uma grande eletrização, né, da região próxima às nuvens, e isso vai produzir aí esses fenômenos de descarga elétricas que nós conhecemos como os raios, mas, de novo, né, isso aí é a manifestação de interação entre os elétrons que nós presenciamos aí cotidianamente. Outro exemplo de interações elétricas a gente visualiza quando, por exemplo, né, vê a formação de uma imagem numa tela de LED. Por mais sofisticado que possa ser esse fenômeno, né, ele nada mais é, no final das contas, né, fundamentalmente ele é resultado de interações elétricas.
Bom, mas quais são essas partículas fundamentais que vão sentir essas interações, né? Então nós vamos dar uma olhada aí com pouco cuidado, fazendo tendo uma visão muito superficial de modelos atômicos, né? Só para a gente ter uma noção que as partículas fundamentais constituintes da matéria, elas estão nos chamados átomos e que por sua vez são constituídos de um núcleo, né? Que reúne prótons e nêutrons e é circundado por uma eletrosfera, onde ficam orbitando aí os elétrons de acordo com modelos anteriores aí ao advento da mecânica quântica, como modelos de Rutherford e os modelos de Bohr, né? Então está aí na tela a imagem do modelo atômico do Rutherford. Ele imaginava que nesse núcleo aqui haviam partículas positivas, em torno da qual, e aliás era um núcleo bastante concentrado, né? Em torno do qual ficavam orbitando essas partículas chamadas de elétrons. Então esse foi um dos modelinhos mais utilizados aí no começo do século XX, né? Proposto pelo Rutherford. Depois o Bohr fez algumas adaptações aí para incorporar alguns novos conhecimentos, alguns novos resultados ligados à mecânica quântica. Mas o que eu espero que você então tenha adquirido, né, de noção ao ver essa figura é que é razoável para nosso curso aqui imaginar que um átomo, que é aquilo que constitui um elemento químico, constitui a matéria, ele é composto por um núcleo onde estão prótons e nêutrons e em torno dele ficam orbitando elétrons. Isso aí já vai ser suficiente para a gente. Essa animação nos dá uma visão mais dinâmica desse modelo. Vamos acessá-la aí, ela é livre, está disponível no Wikipedia, né? E vai nos ajudar a entender melhor como era essa visão de um átomo no início do século XX, né? Então tá aí, prótons e nêutrons num núcleo, né? Orbitado aí por elétrons. Continuando aí na nossa visão bastante superficial de números atômicos, de constituição da matéria, vamos falar um pouquinho sobre o número de prótons e o número de elétrons, que é o número atômico. Então esse é o número que caracteriza um elemento químico, caracteriza um tipo de átomo, né? Ele é denotado pela letra Z, e é ele que distingue os distintos elementos químicos que existem. Por exemplo, o hidrogênio tem um número atômico 1, isso significa que ele tem um elétron e um próton no seu estado fundamental neutro, né? Já o hélio, por exemplo, tem um número atômico 2, significa que ele tem 2 prótons e 2 elétrons. O lítio tem um número atômico 3, o neon tem um número atômico 10. Então perceba que o que vai distinguindo cada um dos elementos químicos dos demais é o seu número atômico, que é, no seu estado fundamental, o número de prótons ou o número de elétrons. Então, pessoal, nesses modelos de Rutherford e Bohr, por exemplo, você perceba que os elétrons estão descrevendo órbitas em torno do núcleo, e isso pressupõe que exista aí uma força centrípeta, né? Mas foi feito um teste de intensidade para verificar se a força gravitacional conseguiria cumprir esse papel. E o que se verificou é que ela tem uma intensidade muito, muito menor que a necessária para manter um elétron como esse orbitando em torno de um núcleo, né? Então, em vista disso, foi proposto que era um novo tipo de força que estava agindo para fazer com que esses elétrons orbitassem os núcleos, e essa força elétrica da qual a gente está falando, que está intrinsecamente aí relacionada com a energia elétrica. De modo geral, então, para resumir, a gente pode dizer, de acordo com aquelas experiências que foram apresentadas anteriormente nessa aula, né, que em si cargas de mesmo sinal podem ser, por exemplo, 2 cargas positivas ou 2 cargas negativas. Se elas forem aproximadas, elas vão se repelir. E se elas tiverem sinais contrários, uma positiva e outra negativa, se elas forem aproximadas, então elas vão se atrair. Então essa é a primeira característica que nós vamos aprender aí a respeito da força elétrica, né? E nós vamos explorá-la com um pouquinho mais de cuidado aqui quando a gente vê essa simulação computacional em ação. Beleza, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre eletrização. Vamos ver aqui alguns fenômenos simulados nessa simulação computacional, né? E aí depois a gente vai tentar entendê-las usando os conceitos de carga elétrica e força elétrica. Então, vou inicialmente atritar aqui esse balão verdinho com essa roupa de lã. E aí perceba que
na hora que ele é liberado ele é atraído por essa roupa de lã, mas veja que na hora que eu coloco ele do lado desse balão amarelo, não acontece muita coisa, né? Não acontece nada, né? Ó, aqui tá difícil de eu manobrar sem ele ser atraído pela roupa de lã. Mas se ele é atraído pela roupa de lã, com certeza ele não é repelido pelo balãozinho amarelo, né? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa. Perceba outra coisa aqui. Na hora que eu aproximo o balãozinho verde já atritado, ele vai ser atraído pela parede. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou atritar o balão amarelo com a roupa de lã, né? E aí perceba que quando ele é aproximado da roupa de lã, ele é atraído pela roupa de lã. Quando ele é aproximado da parede, ele é atraído pela parede, mas veja que agora quando a gente tenta atrair, né, aproximar, desculpa, o balãozinho verde do amarelo e vice-versa, vejam que eles estão se repelindo, né? Então agora a gente vai tentar entender o que é que está acontecendo aí usando as cargas elétricas e forças elétricas. Beleza, pessoal, o que nós vamos fazer agora é reiniciar aí o experimento, né? E exibir os eventos com as cargas, tá? Então inicialmente vamos destacar aí que a roupa, né, os balões e a parede tem todos o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, então são a princípio corpos eletricamente neutros. Tanto isso é verdade que se a gente aproxima o balão, deixa eu reiniciar aqui porque já teve algum atrito, né? Mas se a gente aproxima aqui um balão, né, da roupa, não acontece nada, eles estão neutros. Se eu aproximo um balão do outro, não acontece nada. Se eu aproximo um balão da parede, não acontece nada. Então, corpos neutros não sentem a chamada força elétrica. Mas agora, vamos ver aí o que vai acontecer, né, do ponto de vista microscópico, né? Aliás, nem microscópico, né, porque a gente não consegue visualizar um elétron, mas vamos ver aí do ponto de vista aí dessas partículas fundamentais da eletricidade, o que está acontecendo. Então, na hora que eu atritar o balão amarelo com a roupa, perceba o que aconteceu. Perceba que os elétrons que estavam no tecido passaram para a superfície do balão. Então, uma coisa importante se destacar aqui é que são os elétrons, as cargas livres para serem transferidas de um ponto a outro num material condutor ou entre dois sistemas, como esse é o caso, né? E quando isso ocorre, veja que no balão o número de elétrons aumentou, né? Então ficou maior que o número de prótons, tornando esse sistema um sistema eletrizado com uma carga negativa. E veja que na roupa, né, acontece o contrário, o número de prótons é que ficou maior que o número de elétrons, então ele está eletrizado e é um corpo positivamente carregado. Ora, dois sistemas com cargas opostas, próximos uns dos outros, se atraem. Então, a gente está vendo aí a atração, né, devido a essa eletrização aí. Agora vamos ver o que vai acontecer quando a gente atritar esse outro balão. Perceba que ele ficou carregado negativamente, o tecido está mais positivamente carregado, né, do que anteriormente, né, e corpos com cargas opostas se atraem, né? A novidade aqui vai ocorrer quando eu tentar aproximar o balão verde do balão amarelo. Vejo que ambos estão com uma carga negativa. E aí, se a gente aproxima os dois, ocorre uma repulsão. Então aqui a força elétrica vai ser repulsiva entre esses dois sistemas. Já entre sistemas de cargas opostas, a força elétrica é atrativa, né? E o que vai acontecer agora se a gente tentar aproximar um balão como esse da parede? Então o balão já está atritado, aí eu aproximo ele da parede, opa, ele é atraído. Mas como assim ele é atraído, né? Veja que a gente não tinha atritado a parede com nada, e daí ela está neutra, né? Tanto é verdade que se usar aqui esse recurso de exibir as cargas resultantes, vamos aproximar aqui um balão do outro, veja que a parede está com uma carga neutra, né? As cargas nos balões são negativas, no tecido é positivo, mas na parede é neutra. Então, como é possível a parede atrair esse balão? Então, vamos ver esse fenômeno agora
com as cargas elétricas aí. Então perceba que à medida que a gente vai aproximando o balão da parede, os elétrons da parede que são livres para se movimentar vão ser repelidos pelos elétrons que estão em acesso no balão, né? Eles vão afastando esses elétrons aqui, tornando essa região da parede positivamente carregada. Isso explica aquela atração, né? Essa região aqui fica positivamente carregada, na presença de uma carga negativa, elas vão se atrair, né? Então, acho que mais algumas características a serem destacadas aí é a concentração. Aqui tem um erro na simulação, pessoal. Essas cargas elétricas, elas são livres para se mover e elas deveriam estar sendo atraídas pelas cargas positivas, assim como ocorre aqui com essas cargas do balão, né? E vejam que as cargas elétricas negativas dos dois balões deveriam se afastar quando a gente aproximasse os dois balões, o que não ocorre. Então, vamos destacar aí que tem erros aí nessa simulação também, mas eu acredito que ela cumpriu o seu papel de pelo menos dar uma noção dessa transferência de cargas, o que acontece com as cargas e por que as forças elétricas são atrativas e repulsivas aí, em ambos os casos. Em especial, essa repulsão aqui vai ser importante quando a gente for estudar um outro processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Mas por hora está de bom tamanho. Eu acredito que o que vocês precisavam ver aí sobre esse fenômeno já está suficiente para a nossa primeira aula. Bom, pessoal, então achei interessante fazer uma conclusão aí sobre a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha adquirido noções da importância da energia elétrica em nossa vida, que você tenha visto um pouquinho da evolução dos conceitos de eletricidade e magnetismo, como eles evoluíram de apenas observações experimentais para depois já alguns conceitos um pouquinho mais sofisticados que foram sendo aprimorados conforme novas experiências apontavam a necessidade de alterações, né? E a gente viu também um pouquinho aí sobre interações elétricas que decorrem da eletrização aí dos sistemas, né? Principalmente a eletrização por atrito. Então acho que para essa primeira aula está de bom tamanho. Fique atento aí ao Moodle, lista de exercícios, questionários. Eu estou à disposição para mais esclarecimentos. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.